Muito bem, irmãos. Quem de nós já não passou os desafios de uma dieta alimentar? Está meio gordinho e precisar de uma dieta ou alguma dificuldade de saúde que nos faz experimentar, uma dieta. Alô? E há uma história de uma pessoa, de um pai, que tinha um filho adolescente e que, de fato, estava com uma dificuldade de saúde e precisou, então, entrar numa severa dieta. E o pai estabeleceu uma regra para o seu filho adolescente. Tem esse agravante, né? Dieta para adolescente, então, é um negócio que já ainda dá uma ampliada no problema, né? Aí o pai estabeleceu a seguinte regra para o seu filho: olha, filho, eu não quero ver você de maneira nenhuma na frente da geladeira com a porta aberta. Você está proibido. Não quero te ver em situação nenhuma de frente para a geladeira com a porta aberta. Aí, numa certa noite, o pai chegou na cozinha, já tarde da noite, ele acordou, levantou, foi na cozinha. Quem estava lá, quase dentro da geladeira? O seu filho. Ele vai: rapaz, o que você está fazendo aí? Ainda estava tentando pegar um contrabando, para levar para o quarto, O que você está fazendo aí, rapaz? Aí o filho, muito rapidamente, sem hesitação: pai, eu estava esfriando minha mão, que minha mão está quente. Eu estava lá dentro, dando uma esfriada na mão para ver se ela refrigera um pouquinho. Pode até não ser convincente a resposta, mas que foi criativa foi, né? Deixar lá a mão dando uma geladinha. Essa é uma desculpa bem esfarrapada. Mas nós somos muito criativos também em encontrar desculpas para aquilo que sabemos que devemos fazer e por algum motivo não fazemos. O que vamos ver nesta noite não é uma desculpa esfarrapada de forma alguma, mas é uma legítima justificativa que o apóstolo Paulo dá aos coríntios por não ter estado com eles pessoalmente, os visitado como disse que o faria. E ele então apresenta nesse texto uma justificativa por não ter cumprido com a sua palavra nesta ocasião, nessa circunstância. E nós vamos ver alguns princípios, aplicações bem práticas para a nossa vida nesse texto, que estaremos lendo agora, do versículo 12 de 2 Coríntios, capítulo 1, até o verso 11 do capítulo 2. Peço que vocês abram suas Bíblias e acompanhem a leitura, e depois vamos mais uma vez orar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 11. Diz assim: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler e entender. Espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês, ou nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo,
não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé ou sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês, a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que ele tem por vocês. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Oremos. Pai amado, muito obrigado. Mais uma vez te rendo graças por cada pessoa aqui, as pessoas que nos visitam, pela tua palavra que foi lida. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza à compreensão e à aplicação das verdades aqui apresentadas no texto bíblico. Fala conosco, Deus. Ajuda-nos a entender a tua vontade para a nossa vida nesse texto que lemos agora. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esses primeiros dois versículos, 12, o 13 e o 14, então são 3 versículos, falam da extrema confiança do apóstolo Paulo. A expressão orgulho aí não está ligada à ideia de uma vaidade pecaminosa, mas está na ideia de uma profunda confiança, de uma alegria extrema naquilo que ele está falando aqui para os coríntios, a grande alegria que ele tem no Senhor. E em tempos de crise, vimos isso semana passada. Falamos sobre os sofrimentos, as muitas aflições do apóstolo Paulo no texto, na primeira parte que vimos aqui, do verso 1 até o verso 11 do primeiro capítulo. Mas, nesses tempos de crise, nós temos uma tendência a nos martirizar até em alguns momentos, como com aquele monte de afirmações que fazemos para nós mesmos, né? Diante das aflições, das crises, das dores, dos insucessos. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse falado aquilo. Ah, se eu não tivesse ido a tal lugar, e isso e aquilo. Mas Paulo tem completa convicção aqui no verso 12, completa segurança, orgulhosa confiança é a ideia aqui dessa expressão que ele usa. E ele está bastante seguro nisso. Ele dá testemunho que ele está onde tem que estar, que ele fez o que tinha que fazer, ele passou pelo aquilo que ele tinha que passar. Totalmente confiante, totalmente seguro. Ele está dando testemunho aqui da sua consciência a respeito da sua conduta.
está seguro a respeito daquilo que tem dito, ensinado, exortado a igreja de Corinto. Ele tem estado convicto que as aflições, as crises, as dificuldades estão dentro de um controle soberano de Deus. E tanto essa tranquilidade de consciência, tanto em relação aos incrédulos como aos crentes ali em Corinto, em particular, ele diz que tudo o que aconteceu está debaixo de acordo com a graça de Deus. Essa é uma afirmação bastante importante que deveríamos pedir a Deus que tivesse mais facilmente vindo à nossa boca diante das crises, dos medos, das incertezas, das crises, das consequências das crises que nós provocamos, daquelas que nós simplesmente não provocamos. Aquela confiança de que Deus é Senhor, soberano sobre isso, que as atitudes tomadas em Cristo davam ao apóstolo Paulo essa segurança, tanto diante do ímpio como do crente, que em tudo ele agiu de acordo com a graça de Deus. É algo desafiador para nós podermos fazer tal afirmação como ele faz. O apóstolo Paulo ele se alegra, ele se orgulha de uma conduta completamente fortalecida, suprida pela graça de Deus. Isso aqui, obviamente, ele está enviando uma fortíssima mensagem àqueles que vêm rejeitando ele desde o começo da carta, da primeira carta. Grande oposição que Paulo vem sofrendo como apóstolo, como pregador de um evangelho puro, simples e claro, um evangelho que aponta para a cruz de Cristo, que aponta para o meu e para o teu pecado e para a solução de Deus, que é Jesus Cristo, de uma mensagem do evangelho que não faz meia boca ou não faz partidarismos. E ele tem sido extremamente abençoado com muitos indo a Cristo, mas também com alguns lhe impondo uma severa perseguição. E ele está absolutamente seguro nessa afirmação que ele faz de que a sua conduta é movida e fortalecida pela graça. Ele está, sem dúvida, mandando aqui uma mensagem àqueles que o perseguem, àqueles que o rejeitam, que se vangloriam de seguir líderes ou seus próprios líderes que estavam sendo movidos por uma mentalidade carnal, dentro da igreja, mas com uma mentalidade carnal. Então ele está mandando uma mensagem muito segura a esse grupo. E nesse breve testemunho que o apóstolo Paulo dá, ele afirma àqueles que o têm entendido, que o têm ouvido e o têm entendido, que eles se alegrem nele, o apóstolo Paulo, porque todos, tanto Paulo quanto eles, melhor, que eles, no primeiro momento, se alegrem em Cristo e que eles imediatamente tenham alegria num, no outro, no próprio apóstolo Paulo, alegrem-se juntos no Senhor, porque nos versos 13 e 14 ele diz que nós que nos alegramos temos entendido o que temos ouvido. Eu tenho certeza, diz o apóstolo Paulo, que aquilo que eu estou pregando tem sido ouvido, e aqueles que têm entendido, nos alegramos em Cristo e em nós, eu me alegro em vocês e vocês em mim, e logo desfrutaremos, celebraremos juntos esta alegria na glória do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo. Vemos isso nos versos 13 e 14. Eu creio que o apóstolo Paulo está dando para a gente uma grande dica do que é dito pelo próprio apóstolo Paulo na carta aos Coríntios e aos Tessalonicenses, sobre aquela obra que não queimará, que nós aprendemos no nosso estudo sobre a volta de Cristo, lá nas bodas do Cordeiro, no Bema, aquela obra de palha, feno e madeira, aquilo que a gente faz para a glória própria, queima. Mas aquilo que é ouro, prata e pedra preciosa no dia do juízo, na presença do Senhor, no tribunal de Cristo, o fogo apenas purificará. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, alegrem-se, vocês que estão entendendo o que eu estou dizendo, e eu sei que tem aqui aqueles que entendem, alegremos-nos em Cristo, eu me alegro em vocês por causa disso, vocês se alegram em mim, e muito em breve, repito os versos 13 e 14, nós nos alegraremos juntos na presença do Senhor Jesus. Eu creio que ele está falando dessa obra que não se queimará lá no tribunal de Cristo. A alegria de Paulo está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, está no slide, versos 19 e 20, diz assim, vamos ler juntos. Pois quem é, vamos juntos, está aqui? Amado de meu Pai. Foi? Help lá. Aí, vamos juntos então. Pois quem é a nossa esperança
alegria ou coragem em que nos gloriamos, vamos de novo. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vocês viram quem é a alegria? Onde está a alegria e a glória? Essa expressão do orgulho do apóstolo Paulo de estar pregando, e tem quem entenda aquilo que ele está pregando e creia. Ele diz que a minha alegria está nesses que creem, porque em breve nós estaremos na glória. Eu me alegro em vocês que estão em Cristo, vocês se alegram em mim, nós estaremos na glória. Perceba então que a alegria do crente, a alegria verdadeira, a alegria de estarmos realmente vivendo de acordo com a graça de Deus, como o apóstolo Paulo começa a sua justificativa, por não ter estado com os coríntios, está recebendo uma severa acusação de não ter palavra. Ele começa o seu discurso dizendo: olha, a minha alegria não está no que eu ouço, mas está no que eu faço. Está naquilo que Cristo tem feito mediante a pregação da palavra. E aqueles que ele vem salvando, esses são então a minha orgulhosa alegria, o meu júbilo. Vocês são a nossa alegria. Vocês são a nossa glória. E aí então, nos versos 15 ao 22, depois dessa introdução, onde ele coloca uma meia dúzia no lugar, ele entra no problema propriamente dito, que é a mudança de planos. Ele ia a Corinto para mais uma visita, ele disse que iria, mas não foi. Alguns estavam criticando fortemente o apóstolo Paulo por essa mudança de projetos em sua visita. Mas essa mudança, de alguma forma, será que estava indicando falha de caráter do apóstolo Paulo? Será que essa mudança de planos ela estava relacionada a algum desprezo para com os coríntios? Acho que obviamente que não, né, irmãos? Obviamente que não. Mas aqueles falsos crentes da igreja de Corinto, aquelas pessoas dentro da igreja de mente carnal, com esse tipo de acusação, com esse tipo de murmurinho, olha o raciocínio que eles estavam promovendo dentro da igreja. Bom, Paulo disse que vinha aqui e não veio. Então ele não fez o que disse. Logo ele não cumpre palavra. Não cumpre a sua palavra. Se a sua palavra não pode ser levada a sério, então todas as suas cartas estão sujeitas a questionamento. E se as cartas de Paulo estão sujeitas a questionamento porque ele não cumpre a sua palavra, então suas cartas não têm autoridade apostólica, eu não preciso nem sequer me preocupar com elas, eu posso apenas rejeitá-la. Olha o que pessoas com mente carnal produzem dentro da igreja. Olha o dano. Nada mais, nada menos que um murmurinho desse tipo. Estava gerando uma rejeição à mensagem apostólica. Não era um problema apenas com o apóstolo Paulo. A coisa, Satanás não nos dá essa moleza como igreja de achar que podemos tocar numa parte do corpo sem afetar todo o resto. É o princípio bíblico de corpo. Isso não estava sendo diferente com os coríntios. Alguns estão acusando o apóstolo Paulo de dizer sim, quando na verdade ele queria dizer não. Está no verso 7. Isso simplesmente não é verdade. Nem poderia ser. De acordo com o verso 18, o apóstolo Paulo ele é um ministro do Evangelho. Foi Deus quem o comissionou para fazer, falar e estar onde ele estava. Estava ali como embaixador de Cristo, não em nome próprio. Todo o ensinamento do apóstolo Paulo estava centrado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso, então, todas as promessas relacionadas a Cristo sempre seriam um sonoro sim. Um inabalável sim, diz o verso 19. Acompanhe na sua Bíblia. O texto é grande, então eu vou citando para que a gente possa caminhar dentro do cenário bíblico.
Então, as promessas de Deus, todas elas são plenamente cumpridas em Jesus Cristo. Toda a promessa de Deus é um sonoro sim, porque Cristo realizou o que Deus propôs e prometeu plenamente, conforme o verso 20. Nos versos 21 e 22, Deus deu provas disso, quando nos deu o privilégio de sermos habitados pelo Espírito dele, como garantia de que todas as suas promessas serão não somente discernidas, mas experimentadas pelos seus. Agora, o que isso ensina tanto aos coríntios quanto a cada um de nós agora? Amados, tudo que Deus já disse sim em relação às promessas cumpridas em Cristo Jesus, nós temos parte nisso. Tudo que Deus permite a nós em Cristo Jesus está debaixo da provisão de um Deus soberano que diz sim para aquilo que foi realizado em Cristo. Deus mantém a sua palavra. Então, aqueles que confiam em Cristo e o servem, e aqui o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, devem também cumprir a sua palavra, como Deus cumpriu a sua palavra em Cristo. E aqui começa uma trajetória muito interessante. Se nós estamos em Cristo, sem dúvida nós não devemos fazer promessas que não pretendemos cumprir. Pelo nosso modelo de Deus ter realizado plenamente as suas promessas em Cristo, é que podemos em Cristo estar sempre firmados num sim de Deus. Então, se devemos cumprir as promessas que fazemos, certamente nós devemos ser bem cautelosos com promessas que pronunciamos. Eu tenho observado em casa, em alguns filmes que a gente vê, como são constantes nos discursos, nos diálogos, alguém dizendo para o outro, no momento assim de alguma tensão, eu prometo. Preste atenção, comece a observar mais nos filmes que você vê. Os filmes americanos, não sei se é porque a gente acaba vendo mais filme americano dublado, né? Mas a quantidade de vezes que as pessoas, para poder aplacar algum tipo de tensão, algum tipo de crise, alguém chega dizendo, eu prometo. E você vê no decorrer do filme que normalmente a pessoa não cumpre a sua promessa. Mas aquela frase, aquela expressão apacentadora daquele momento, não pode deixar, eu prometo. Como é comum, mas nós somos encorajados nas Escrituras a encontrar em Deus, aquele que promete e cumpre as suas promessas, a não assumirmos coisas que nós não pretendemos cumprir. Por outro lado, voltando bem para o nosso texto, nós precisamos também estar muito atentos para não sermos intransigentes, grosseiramente inflexíveis quanto aos planos que fazemos, porque nós podemos precisar mudar de rumo quando se torna óbvio que isso serve melhor ao outro, que isso vai ser mais útil ao outro. Se nós olharmos apenas, lembrarmos de Lucas 10, versos 33 e 34 ali, no cenário, a história do bom samaritano, sem dúvida, o sacerdote e o levita tinham planos muito bem definidos, mas o que aconteceu? Surgiu uma circunstância que exigiu que houvesse uma mudança radical de planos diante daquele homem ferido encontrado no caminho. E o apóstolo Paulo nos lembra que os planos podem mudar sim, por amor, por causa do outro. Muitas vezes não estamos dispostos a mudar nossos planos sistemáticos, intransigentes, determinados, por falta de amor pelo outro, por egoísmo, por medo de ter que pedir perdão, de dar explicações justas, legítimas para uma mudança de rumo. O apóstolo Paulo nos dá aqui exemplos bastante significativos, um exemplo bastante claro, de que foi isso que o moveu. Então, dos versos 23 até o verso 4 do capítulo 2, começam a ser apresentados os motivos que levaram o apóstolo Paulo a essa mudança de direção. É muito, muito comum a gente acreditar que nós só podemos
demonstrar amor presencialmente. Muito comum. Eu só amo se eu estou ali, dou beijo e dou abraço. Se isso não acontecer, eu não amo. Como é comum isso? Isso transmite a seguinte mensagem. Se eu estou, então, ausente fisicamente, é uma forma de deixar de amar como eu deveria amar. Irmãos, Paulo contesta essa mentalidade radicalmente nesse texto que a gente acabou de ler. Esse texto demonstra para a gente que o amor de alguém pelo outro também pode ser plenamente demonstrado em sua ausência e não exclusivamente em sua presença física. É lógico que isso não é uma regra. Claramente isso não é uma regra. Mas é uma possibilidade real. E no caso de Paulo, é exatamente a razão da sua ausência, tão atacada por alguns da igreja de Corinto. Irmãos, Paulo já esteve 2 vezes em Corinto. E nessa segunda ida a Corinto, algumas coisas muito sérias aconteceram, gravíssimas, dolorosas, durante essa segunda visita. Paulo teve que lidar severamente com alguns crentes da igreja de Corinto. É a segunda carta que Paulo escreveu, que não temos aqui, mas que Deus permitiu que ela se perdesse, de tão severa que ela era para com os coríntios. De tão severa. Associado, então, a essa visita tão dolorosa, havia essa carta dolorosa. Isso causou uma enorme tristeza a Paulo e, obviamente, também aos coríntios. Ou causaria. Capítulo 2, verso 4, diz lá: Ó amado, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem que é profundo o meu amor por vocês. Mesmo assim, surgem alguns nesse cenário, com uma aparente boa intenção, mas o apóstolo Paulo descreve esses alguns como falsos crentes, ou como diz no capítulo 11 da segunda carta, como falsos apóstolos. Pode botar o slide que está na sequência aí. Que estão causando muitos problemas, tanto para o apóstolo Paulo, quanto para a igreja em Corinto. Olha o que diz aí, capítulo 11, os versos 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. No verso 23 do capítulo 1, o apóstolo Paulo tem tanta convicção disso, que ele está dizendo, que ele pede que Deus seja testemunha de que foi por amor a sua ausência. Não foi vingança, revolta, desprezo. Verso 23 diz que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. E por causa dessa sua confiança na capacidade que ele cria que Deus tem para manter aquele grupo, manter aqueles crentes, os que estão ali, levando eles à maturidade. O apóstolo Paulo diz que naquele momento ele não vai, para que eles não pensem que eles estão conseguindo superar as dificuldades, porque Paulo está lá. Eles precisam aprender a crer que essa estabilidade, essa segurança, ela vem sempre do Senhor. O verso 24 diz: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. O apóstolo Paulo já fez a parte dele, indo até eles, escrevendo para eles, fazendo as correções necessárias, aplicando a disciplina necessária.
Agora aqueles crentes precisavam de tempo para implementar essa correção, essas medidas corretivas que o apóstolo Paulo já havia ensinado. Ir a Corinto naquele momento obrigaria o apóstolo Paulo a cobrar aquilo que já havia sido exortado ou ensinado, mas eles ainda não haviam colocado em prática ainda. Isso então geraria uma pressão da parte do apóstolo Paulo, e talvez eles até o fizessem, praticassem alguma coisa que havia sido ministrada pelo apóstolo Paulo naquela carta ou nas exortações anteriores, apenas porque Paulo estava lá. Mas não por uma mudança de coração. Eu creio que a aplicação prática disso para os coríntios, que às vezes o amor ele é muito melhor demonstrado mantendo distância do que estando fisicamente presentes. Interessante que nós, com os nossos filhos, já em idade de adolescência, juventude, nós sabemos que não podemos prendê-los numa bolha, apesar de que nós gostaríamos. Errado, né? Nós não temos que prender nossos filhos em bolhas, mas a gente não quer que eles se machuquem, nós não queremos que eles se firam. Mas nós temos que ensiná-los, prepará-los. E se nós não deixarmos que eles ponham em prática aquilo que aprenderam, nós não estamos ensinando nada. E só vão poder fazer isso sendo testados, sendo provados. É muito semelhante esse processo aqui. Paulo ama os crentes de Corinto. Já deu tantas declarações na primeira carta que vimos tantas vezes. Semana passada, na mensagem, quantas ações de oração, de súplica pelos coríntios. Então não é falta de amor, não. Mas havia necessidade de que não houvesse aquela visita, apesar dele ter dito que iria lá. E Paulo visitou um monte de igrejas, esteve em um monte de lugares, mas chegou até a levar 3 anos para voltar em alguns lugares que ele já havia passado anteriormente. Escreveu cartas, mandou pessoas. Ele diz através de outros, nas suas próprias cartas, ali em 1 Coríntios 16, 1 Tessalonicenses capítulo 1, diz, olha, eu oro por vocês sempre. Mas levou, repito, até 3 anos para eu estar de novo com aqueles que ele dizia que amava tão intensamente, porque era necessário. Nós não podemos nos esquecer do que é por consequência dessa ausência física do apóstolo Paulo em tantos lugares que ele desejava ir, e até mesmo aqui em Corinto ele disse que ele iria, mas não foi, que nós temos todo esse punhado de cartas que Deus tornou soberanamente algo revelado, inspirado e inerrante da parte dele para nós hoje. Aquilo que nós tão facilmente criticamos, romantizamos, declarando que amor é apenas aquilo que eu expresso com um abraço e com um beijo, que é muito bom quando isso é possível. Mas é muito bom quando discernimos que não é hora disso. Foi assim que Deus nos permitiu, num processo muito semelhante a esse, que tudo isso que o apóstolo Paulo escreveu em cartas chegasse até nós. Amados, uma aplicação bem prática para nós é que há momentos que a gente precisa demonstrar nosso amor pelos outros, também com a nossa ausência física. Interessante que essa parte, eu fiquei tentado em não falar isso. Porque é tão bom a gente falar que todo mundo gosta de ouvir, né? Mas mesmo que isso cause dor, tanto a nós como aqueles que nós, por um determinado tempo, estamos separados, às vezes a ausência é muito necessária, a ausência física. Às vezes nós precisamos dar um passo atrás e permitir que aquelas pessoas envolvidas em nossas circunstâncias sofram as consequências das decisões erradas que tomaram, mesmo sabendo qual era a decisão certa a ser tomada. Tem nossa de tentar amolecer os golpes da disciplina que vem do Senhor é tão pecaminosa quanto o pecado daquele que
que está lá do outro lado, ou o nosso próprio. Nós encontramos em Mateus 18, 15 a 20, 1 Coríntios 5, de 1 a 13, textos que falam sobre a disciplina da igreja, que até mesmo precisamos nos afastar fisicamente daqueles que estão em pecado por um tempo. É na tua Bíblia, não está só na minha, não. E quando tentamos ser mais amorosos do que Deus, nos colocamos num sério problema de estar entre aqueles que deram muito trabalho para o apóstolo Paulo em Corinto. A nossa sociedade, ela ensina muito fortemente o princípio da aceitação incondicional, em nome do amor. Isso implica diretamente em nunca nos separarmos, em circunstância nenhuma, ou criarmos nenhum ambiente de correção ou disciplina no cenário daqueles ou no ambiente daqueles que amamos. O problema é que a nossa sociedade não conhece as Escrituras e o poder de Deus que temos conhecido. Amar à distância é muito, muito doloroso. Muito doloroso. E é por isso que a maioria de nós não está disposto a fazer isso. Mas algumas vezes é algo que nós devemos fazer pelo bem daqueles que amamos e pelo nosso bem também. Amados, não podemos esquecer que Jesus não está fisicamente presente conosco agora. Mas isso não é indicação de que Ele não nos ama porque Ele nos deixou. Você vai ali para o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Jesus testemunhando da sua ida para o Pai. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Como nós somos tendenciosos a seguir a doutrina, as doutrinas de uma sociedade corrompida, ainda tentamos algumas vezes espiritualizar isso e aplicar em nossos relacionamentos, e isso é doloroso. Mas vamos a uma explicação final aqui dos versos 5 ao 11, do porquê desse atraso do apóstolo Paulo. Eu vou mais uma vez aqui citar os textos e relacioná-los a algumas conclusões. Parece que durante essa segunda visita apressada e dolorosa do apóstolo Paulo, ele tomou um curso agressivo de ação, talvez no seu falar, que causou uma enorme tristeza tanto a ele quanto aos coríntios. Vemos isso no verso 5. No verso 6, em algum lugar no decorrer dessa visita, parece que tem uma pessoa que deu um trabalhão, que reagiu muito fortemente contra o apóstolo Paulo e a sua autoridade apostólica. Isso a gente enxerga no verso 6. A igreja reage, parte em defesa do apóstolo Paulo, tira essa pessoa da comunhão, separa essa pessoa da comunhão da igreja. Mas no decorrer, nos versos 7 e 8, parece no discurso do apóstolo Paulo que essa pessoa se arrepende. Mas a igreja não está disposta a receber, a perdoá-lo e a receber esse irmão de volta. E Paulo pede que eles façam isso antes de que ele volte a estar com eles, pedido do apóstolo Paulo. E aí, nos versos 9 e 10, vemos que é muito claro que o desejo do apóstolo Paulo é perdoar este homem, é que ele esteja reconciliado com a igreja uma vez arrependido, mas primeiro a igreja precisa reconhecer isso e completar o processo aí de perdoar o pecador arrependido. E aqui nós vemos um apelo, um pedido de perdão do apóstolo Paulo para a igreja em relação a este pecador arrependido. E vemos um detalhe muito, muito delicado no verso 11. O apóstolo Paulo pede que a igreja se poste com uma postura perdoadora diante do pecador arrependido, para que Satanás,
a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, igreja, pois não ignoramos as suas intenções. Conflitos na igreja é objetivo de Satanás. Conflitos que geram separações. Se há arrependimento no pecador arrependido, que a igreja se poste devidamente diante do pecador arrependido, a fim de que Satanás não tenha vantagem, que a igreja não fique dividida, pois não ignoramos as suas intenções. O intuito de Satanás sempre foi, desde sempre, destruir a igreja. E os seus métodos são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Então a gente pode concluir que, embora o apóstolo Paulo estivesse ausente fisicamente dos coríntios, ele estava profundamente consciente da presença de Deus em sua vida, profundamente convicto do seu ministério, do seu chamado, e profundamente seguro do amor que ele tinha por eles. Uma segunda realidade que a gente vê nesse texto, que tanto em 1 Coríntios quanto em 2 Coríntios, irmãos, o pecado é extremamente dinâmico. O pecado não é estático. Ele é extremamente dinâmico. Só para a gente pensar e lembrar. Depois que Satanás tentou Jesus, sem sucesso, lá em Lucas 4, verso 13, o texto diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. E é Jesus quem estava ali. Satanás nunca desiste. E suas tentações, elas vêm em todos os tamanhos e formas. Satanás, até o seu fim ser consumado, ele está ativo e trabalhando para destruir a igreja de Cristo. Infelizmente, por causa do nosso próprio pecado, a vida cristã está cheia de altos e baixos. Por causa da nossa própria obstinação. A vida cristã muitos vivem a vida cristã em altos e baixos. Nós vamos lutar contra o pecado enquanto nós vivermos, irmãos. Daí vem essa ordem bíblica da santificação pessoal, diária, não um pedido do Senhor. Isso implica de que lutaremos contra o pecado até estarmos com Cristo. Assim como os coríntios fizeram ao longo da apóstolo Paulo, nós. Agora, preste bem atenção ao que eu vou dizer agora. A maturidade cristã, ser espiritualmente maduro, não implica na cessação do pecado. Não implica em terem acabado as tentações. Mas implica nessa redução gradual dos extremos. Tanto daqueles momentos que nos julgamos super espirituais, quanto quando a curva baixa, e nós vamos lá para o outro extremo da fragilidade, da mediocridade espiritual. E passamos pela linha do equilíbrio. Qual o grande desafio, então, que fica para nós nesses ambientes onde surgem picuinhas como essa, tentando difamar o apóstolo Paulo, o seu apostolado e o seu amor pelos crentes de Corinto? Quando surgem situações como essas que demandam de uma compreensão de se estamos em Cristo, as promessas de Deus são para nós também e plenamente cumpridas, então nós temos motivos para permanecer firmes e naquilo que agimos conscientemente pela graça de Deus, tendo como Senhor, tendo como Deus como nossa testemunha. Nós temos que diminuir essa amplitude desta curva. Como fazemos isso? Amados, daquela maneira tão conhecida e tão loucamente colocada de lado.
nos sujeitando às disciplinas espirituais naturais da vida de um salvo por Jesus Cristo. Uma vida de oração, leitura bíblica, confissão de pecados, quebrantamento, como diz o Daniel em Daniel 9, na sua oração, que ele confessa que ele tem vergonha por pecar contra Deus, contemplação de quem Deus é, para ter a percepção real de quem eu sou. É isso que nos leva a diminuir a amplitude dessa curva. Eu não estou nem lá no extremo do supercrente, e nem no baixo extremo do medíocre, que acha que uma vida religiosa lhe capacita para tantos desafios que temos como crentes, mas trabalharmos para essa amplitude diminuir a cada dia. Isso é o processo de santificação, para que possamos passar mais tempo nesse caminho reto que nos leva com os olhos fixos ao autor e consumador da nossa fé, quando Jesus Cristo virá e há de nos buscar. Nós temos que diminuir esses extremos e essa responsabilidade de discernir espiritualmente as coisas e ter uma mente espiritual e não uma mente carnal. A responsabilidade é nossa. Finalmente, eu quero afirmar que Cristo é o sim de Deus. Cristo é o sim de Deus. Para tudo que já foi dito, para todas as promessas que Ele fez para nós, Cristo é o sim de Deus. Tudo de bom que Deus prometeu ao longo dos tempos se resume completamente na obra consumada de Jesus Cristo em nosso favor. Jesus é a consumação dos propósitos e promessas de Deus. E aqui eu quero ler com vocês esse extraordinário texto de Colossenses. Está aí no slide. Colossenses, capítulo 1, versos 16 ao 20. Vamos ler juntos. 16 ao 20. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar... Vamos lá, verso 20 de novo. E por meio dele reconciliasse... Está isso mesmo aqui? Tá, porque eu tirei esse pedaço. Vamos lá, da última sentença em vermelho. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu suprimi esse trecho porque estava dentro de todo outro contexto, até poder dar para a gente ler bem aqui agora. E a questão final é exatamente essa que lemos aqui neste texto. Se você está em Cristo, reconhecendo que é pecador e confiando naquilo que Cristo fez na cruz, morrendo ali pelo teu pecado, sepultado e ressuscitado em nosso lugar, a Bíblia diz que todas essas promessas, tudo que foi realizado em Cristo, nós somos beneficiados, nós receberemos e já recebemos tantas dessas promessas que já se findaram na obra completa de Cristo em nosso favor, e desfrutaremos isso plenamente quando estivermos com Cristo na glória. Agora, se você não está em Cristo, se você ainda não entende esta visão de que é pecador e que precisa de um Salvador, o identifica numa leitura espiritualizada, ou talvez até religiosa, não o nega, mas não o confessa como Senhor, o fato é que nenhuma dessas bênçãos prometidas ainda é sua, ou é sua. Isso não me dá prazer em falar, mas é a verdade bíblica que não
muito menos amor da minha parte é omiti-la. Se você não está nele, nem as promessas são suas ainda, mas apenas nós lidaremos com a condenação prometida que ele avisou que receberiam aqueles que nele não crescem. O apóstolo João coloca isso com muita clareza. 1 João capítulo 5, verso 12, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa tendência que nós temos de minimizar a obra da cruz é uma frase, às vezes, pesada que eu digo, mas é uma completa verdade. Se fosse o meu filho Davi que tivesse ido para a cruz morrer por você, eu jamais permitiria que você recebesse o prêmio da salvação sem reconhecê-lo como a provisão de Deus para você. Foi o meu filho que estava lá. O Filho de Deus foi à cruz e morreu pelo meu e pelo teu pecado. Não é para que a gente fique discursando apenas uma linguagem, textos religiosos bem apresentados, até piedosamente falados, mas sem confissão de pecado, sem compreender que ele foi à cruz morrer pelo teu pecado, que você poderia morrer 1 milhão de vezes e não resolveria o teu grave problema de pecado. Não adianta. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E a pergunta que não posso deixar de fazer para terminar: você tem o Filho, meu querido amigo? Se assim for, todas as bênçãos de Deus estão disponíveis a você em Cristo Jesus. Se você ainda não tem o Filho como Senhor e Salvador da sua vida, não se deixe enganar sobre receber qualquer promessa eterna do Deus da Bíblia. Elas vêm a nós somente, unicamente através do seu Filho Jesus Cristo. Mas aí está a alegria. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando. Aí está a alegria. O texto que me consola tanto diante de desafio tão duro quanto esse, né? Tão duro para mim, né? Na perspectiva que nós temos esse amor egoísta, exigente. Deus fez tudo o que precisava, amados. Deus demonstrou um amor incomparável quando Ele mandou Jesus morrer na cruz por mim e por você, ainda na condição daqueles que rejeitam o Filho. Deus não mandou Jesus morrer na cruz pelos legais. Deus mandou Jesus morrer na cruz pelos aqueles que ainda estavam em pecado. E é isso que nos abre a porta para 1 João 9. Eu gosto tanto de repetir: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos parar de ser os legais de plantão quando não estamos causando bem nenhum na vida daqueles que amamos. Vamos parar de achar que sendo bonzinhos e falando coisas que todo mundo gosta, vamos ser os melhores amigos, mas as pessoas ao nosso redor continuam indo para o inferno. Vamos pedir a Deus uma consciência limpa e o testemunho de Deus de que nós amamos. E se precisarmos nos ausentar para demonstrarmos um amor que ora, o faremos. Quando for para exercitar o amor presencial, o faremos também. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que nos confronta fortemente, mas que também mostra a perfeição do Teu amor. Um amor que não é egoísta, um amor que demonstra com perfeição o Teu desejo de perdoar, de salvar o pecador arrependido. Um amor que não se omite, mas no sim das promessas cumpridas em Jesus Cristo, está o fato de que Cristo morreu na cruz
para que todo aquele que nele crê não morra mais eternamente, mas tenha vida eterna. Mas há necessidade de reconhecer que Jesus é Senhor. É o Cordeiro de Deus que veio me livrar da escravidão do meu pecado. Aquele que nesta verdade crê, está salvo, mas aquele que não crê nesta verdade, a Bíblia afirma que ele já está condenado. Ajuda-nos a amar de tal maneira que sejamos claros em apresentar as tuas promessas e completamente dispostos a pregar a mensagem do Evangelho a todo tempo e fora de tempo, para que o Senhor, no teu tempo e na tua hora, alcance e transforme a mente daqueles que ainda não entendem Jesus Cristo como Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a vencer o nosso coração e não entrarmos nessa mentalidade enganosa deste amor que muitas vezes bajula, mas não trata as coisas como o Senhor nos ensinou através desse momento difícil, mas tão importante da vida do apóstolo Paulo. Nos ajuda a amar do teu jeito. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Peço que em nome de Jesus o Senhor nos leve para os nossos lares, em segurança, guardados pelo Senhor. O Senhor sabe, Pai querido, os desafios, ó Deus, que serão enfrentados essa semana, em nossos relacionamentos domésticos, familiares, escolares, de trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, supre conforme o teu querer, a tua providência sobre a vida de cada um, que possamos desfrutar da sabedoria que vem do alto. Dá-nos temor ao Senhor, para podermos, como o apóstolo Paulo, ó Deus, nos alegrar confiantemente, alegremente, da tua graça nos dirigindo em nossas ações, decisões, no que falamos, no que pensamos, que possamos ter o Senhor como testemunha do nosso agir, um agir que busca te honrar, um agir que busca revelar o Senhor, que cremos e confessamos. Assim eu te peço, ó Deus, pela vida de cada um. Peço pelos enfermos em nome de Jesus. Sê com eles, ó Deus, supre conforme a tua vontade. Sê com aqueles que estão lutando ainda com trabalho, com emprego, em nome de Jesus. Eu clamo que o Senhor abra a porta do trabalho. Eu peço em nome de Jesus pelo trabalho e pelo emprego de cada um, ó Deus, sustenta. Dá-nos, ó Pai, a capacidade vinda do Senhor para nos dedicar, ó Pai, naquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Seja onde for, ó Deus, em nosso trabalho, para que estejamos ali excelentes por causa do Senhor. Que o nosso trabalho seja preservado, cada um tenha o seu sustento, ó Deus, para a sua casa, para a sua família. Eu te peço, Deus Santo, muito agradecido pela vida de cada um aqui. Mais uma vez eu te agradeço e peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração. Não deixe de abraçar seu irmão ao final.